Continuamos com a série Educação Novos Rumos, com a presença de especialistas no assunto, professores e estudantes. Debatemos os principais desafios do ensino e a proposta de reforma e discussão no Congresso Nacional. Nosso tema de hoje é o ensino técnico no Brasil. Um robô eletrônico moldado e programado por estudantes, entre eles Gabriele. Não é à toa que ela optou por um curso técnico. Bem mais fácil quando você chega na faculdade e você já conheceu o que você vai fazer, o que você vai cursar também. Escolher um curso técnico não quer dizer dar adeus ao português, à matemática, à biologia. Significa ter todas as disciplinas básicas do ensino médio e mais as aulas práticas. E, para isso, ficar mais tempo na escola. Puxado de ficar das 7 da manhã até as 3h15 da tarde. No Brasil, os estudantes podem escolher entre a escola tradicional e o ensino técnico. E a lista dos que aderem à profissionalização não para de crescer. O número de alunos subiu 72% entre 2008 e 2014. Hoje, são mais de 1.300.000 jovens. No Brasil, a gente tem o péssimo desvio, talvez cultural, de menosprezar o ensino técnico. Não é? O único ensino valorado é o diploma da universidade. E aí o que a gente faz? A gente não tem o ensino técnico e tem milhões de jovens fazendo faculdades de qualidade questionável. O problema é que o país ainda tem poucas escolas técnicas. Segundo o Ministério da Educação, em 2014 eram 5.325. E uma vaga é quase tão concorrida quanto um vestibular. Nesta ETEC, na zona norte de São Paulo, por exemplo, são 7 candidatos por vaga para o curso de informática. Quem se forma, muitas vezes, sai com futuro garantido. Para este professor da Universidade de São Paulo, a quantidade de vagas e a qualidade do ensino poderiam melhorar em parceria com a iniciativa privada. Os países onde o ensino técnico, o ensino profissional funciona, eles fazem isso. Uma parte do tempo, metade do tempo, eles ensinam o ensino acadêmico, como nós fazemos aqui. E o resto do tempo, o jovem vai aprender na empresa. Para quem já sai da escola profissional, o diploma não é necessariamente o fim dos estudos. Eu pretendo fazer faculdade, mestrado, pós. E para falar sobre o ensino médio no Brasil, recebemos o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guilmar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. E ainda a presença de professores e estudantes em nossa plateia, parte muito importante desse debate. Muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Já que eu sou da Faculdade de SESI, que é a irmã prima do SENAI, né, que é uma das grandes instituições brasileiras, para dizer o seguinte: nós aprendemos, principalmente com os nossos colegas que trabalham com educação profissional técnica, que a formação profissional técnica não se improvisa, né, nem na Alemanha, como o professor acabou de dizer, muito menos no Brasil. Precisa ser uma coisa muito bem preparada, com equipamentos, com roteiros didáticos importantes. Então não tem improvisação. Nós estamos falando, de acordo com a proposta de reforma do ensino médio, de educação profissional, uma aproximação dos jovens com o mundo do trabalho, o que me parece que é uma coisa positiva, sem que a gente se iluda, né, que numa escola de ensino médio, o jovem vai sair completamente formado como profissional. Se ele fizer uma escola técnica, que é uma outra história, por exemplo, uma escola no Instituto Federal de Educação, uma escola técnica aqui em São Paulo, do Paula Souza, do Senai ou do Senac, aí sim ele sai com uma formação técnica, inclusive com condição de exercer uma profissão. Agora, tem um ponto muito importante que essa reportagem mostrou, eu termino aqui o meu comentário. Nós precisamos fazer com que o ensino médio ele seja significativo para o estudante. Então, quando estava mostrando o robozinho, né, ali não era que tem uma formação básica e depois uma coisa técnica. É a mão na massa, fazendo com que os conhecimentos de matemática, de química, física, sociologia, geografia, esteja tudo no processo de construção. O estudante consegue entender por que ele está fazendo? Por que do robô. Então, eu acho que nós temos que encarar dessa maneira
sem as ilusões de que a gente, primeiro, não vai improvisar, porque não pode. Nós não vamos mal formar os nossos jovens. Segundo, fazer bem feito, principalmente um ensino mais significativo, de tal maneira que essas possibilidades de uso da tecnologia transforme o ensino da matemática, química, física e tudo mais em algo que faça sentido para as vidas dos jovens. Agora, quem é que hoje no nosso país faz essa opção, professor? A maior parte dos jovens não pretende no ensino médio ir para a universidade. É só ver os números, tá certo? De quem presta Enem, etc. Então, é absolutamente urgente que o ensino médio acolha a possibilidade de outros rumos profissionais. Eu chamaria a atenção, quando a gente chama de técnico, que o técnico, a tecné, pode lembrar engenharia, robôs, etc. É preciso olhar a realidade de profissões e da economia do mundo e do Brasil, que quem menos emprega é a indústria. Quer dizer, é o setor terciário de comércio, de várias ações que demandam sensibilidade, às vezes muito mais do que a matemática e a física, e, portanto, temos que pensar a educação profissional com essa abrangência. Quer dizer, não pensar técnico, você pensa logo no técnico de refrigeração e tal. Tem esse também, mas às vezes é preparar para atividades de natureza muito mais humanística. E, portanto, olhar a expressão técnico como profissional no sentido mais geral. E olhar, muitas vezes, também não só o mercado de trabalho, mas também a propensão do jovem. Né? O jeito que é mais linguagens, é mais comunicação e menos técnico no sentido duro. Sim, pois é, professor Guilmar, como justamente chegar a um equilíbrio nesse sentido, em respeitar a demanda, o que o mercado necessita e as aptidões, a vontade do jovem? Olha, hoje, apenas 17% dos jovens que terminam o ensino médio vão para o ensino superior. Mais de 80% desses jovens, saindo do ensino médio, que eles tiveram 19 componentes curriculares, sem uma perspectiva de como se inserir no mercado de trabalho, até para ele continuar estudando. Porque a minha vida, por exemplo, foi assim. Eu tive que trabalhar logo, quando eu me formei do ensino médio, até antes, porque eu tinha que pagar o ensino superior, ou pagar o cursinho para entrar no ensino superior. Então, é urgente que o ensino médio acolha isto mesmo. O que a reforma estrutural do ensino médio está propondo agora é que o ensino técnico ele faça parte da estrutura mesma do ensino médio, em geral, certo? Além de ter as opções, os itinerários formativos de formação geral acadêmica, que podem ser combinados com a formação técnica profissional. É preciso lembrar que no mundo de hoje, com a economia que vem vindo aí, a revolução tecnológica que está em curso, os jovens precisam muito aprender a buscar informação, processar informação, resolver problemas, aplicar conhecimento, ter um ensino que seja ligado à sua vida, como disse o César, uma coisa que seja significativa para eles. Isso pode ser feito na educação profissional e isso pode ser feito também na educação geral, desde que combinado com a educação profissional. Qual é a novidade que nós temos nisso? Que agora nós temos um ensino profissional dentro do ensino médio. Um diálogo que poderá ocorrer. Vai ser logo? Não. Vai ser fácil? Não. Uma mudança desse tipo é longa, tem que ter muito preparo. A escola de ensino médio não tem condições de se transformar numa escola profissional, esqueçam disto. Mas, no curto prazo, é possível fazer como nós já fizemos em São Paulo, o jovem do ensino médio ter possibilidade de cursar uma modalidade profissional, financiado pelo próprio ensino público, em parceria com o Senai, com o SESI, com, por exemplo, a própria Fundação Roberto Marinho, deu cursos sobre comunicação, vídeo, etc., para os alunos de São Paulo. Então, o jovem tem que ter esta opção dentro do ensino médio, não sair do ensino médio sem nada. Agora, uma das questões, né, que as pessoas têm levantado é em relação se esse estudante tem essa maturidade para essa escolha. Ou melhor, como prepará-lo para fazer uma decisão segura, professora. Isso. Eu acho que nós temos que lembrar que há um grande esforço no Brasil para que seja regularizado o fluxo escolar. E, portanto, se nós conseguirmos, apesar que a evasão e a repetência têm sido ainda altos no Brasil, nós teremos um jovem de 15 anos. Nós estamos falando de um jovem de 15 anos para decidir sobre a sua vida. Então, eu iria um pouco mais devagar.
né? Acho que as experiências, nós já temos experiências históricas. Eu defendo que o ensino profissional, ele continue como ele está, porque ele está bem. E ele está bem porque ele tem condições de funcionamento. Vou concordar com você. Não se improvisa e há duas coisas que são fundamentais. Laboratórios atualizados, tá certo? Evidentemente, bibliotecas, que são duas condições que as nossas escolas públicas hoje no Brasil, a maioria delas não possui. Então, nós temos que ir devagar com a Andor e não submeter também os nossos jovens a uma opção que é uma falsa opção. Porque saibamos o seguinte, o mercado de trabalho não está precisando deste jovem com qualquer formação, tá certo? É bom que a gente saiba como tendência no mundo e, obviamente, no Brasil. Vamos aproveitar, então, que nós temos esses jovens aqui na plateia para saber o que eles estão pensando sobre esse assunto. Laís. Andresa, vamos justamente ouvir quem está no ensino médio e no ensino técnico. Agora eu vou conversar com a Júlia. Júlia, qual é a sua pergunta? Por exemplo, se eu estou fazendo informática, mas aí eu desisto de informática e quero fazer outra coisa. Como eu não tenho uma grade, tipo, não tenho todas as matérias, muito delas, como isso poderia afetar? Como é que você escolheria uma nova, se você poderia mudar no meio do caminho? Isso, se eu pudesse, como eu posso mudar? Se eu desistir de informática, como eu posso mudar para outra área? Olha, uma coisa que a sua pergunta me ocorre é o seguinte: nós estamos pensando pela Base Nacional Comum e por toda a pedagogia que o aluno, antes de mais nada, tem que aprender a escolher, aprender a decidir sobre a sua própria vida. Acho que tomar uma decisão aos 15 anos pode ser prematuro, mas nada impede que isso possa ser complementado. Quer dizer, eu acho que flexibilidade e foco são duas coisas que têm que orientar a reforma. Se você está fazendo uma modalidade ou um tipo de ensino profissional e quiser mudar, você tem que ver quais são as adaptações que você tem que fazer e fazer a transferência. O problema é se vai haver a opção que você quer. Isto não vai acontecer no curto prazo. No curto prazo, a gente não vai fazer assim e ter um mundo de opções profissionais. Não. Mas talvez exista a possibilidade de, em parceria com alguém, em vez de fazer informática, você fazer, por exemplo, gestão de processos de conhecimento, que é uma coisa próxima da informática, desde que você tenha aprendido a aprender, que você tenha desenvolvido a capacidade de resolver problemas, de dirigir a sua própria vida, de tomar decisões autônomas, etc. Agora, Calegari, há de certa forma preconceito em relação ao ensino técnico em nosso país? Existe, né? Lamentavelmente existe mesmo. Tanto é que pesquisas recentes mostram com clareza que muitos jovens buscam cursos técnicos porque sabem que as escolas técnicas no Brasil, em geral, são melhores. Mas não, por incrível que pareça, não para exercer a função técnica. É para dar continuidade à sua formação superior. O que não é mal. Né? Bom, eu acho que de fato tem isso. Agora, toda a nossa experiência mostra que quando o curso é técnico, é de boa qualidade. Primeiro que nada é perdido, né? Quer dizer, é um conhecimento que o jovem ali adquiriu, e mesmo que ele vá se tornar, depois de um técnico, um engenheiro, nada é perdido nessa situação. Então, eu insisto uma coisa importante, que já foi dito aqui. No que diz respeito à reforma do ensino médio que está sendo proposta, nós não estamos falando de cursos técnicos, nós estamos falando de educação profissional. Uma primeira aproximação dos jovens, casado com a estrutura curricular que a escola vai decidir, com o mundo do trabalho, o mundo de fazer coisas, de inventar coisas, de transformar a natureza e tudo mais. Então, não vamos aqui criar a ilusão, né, de que nós estamos falando de opções, até acho que não se trata de opções prematuras, ninguém vai decidir como queria o professor. No caso da Alemanha tem isso, você tem que definir aos 14 anos de idade se eu vou ser engenheiro ou se vou ser um técnico de madeira, alguma coisa assim. Não se trata disso ainda, eu acho que a virtude dessa proposta é no sentido de juntar o experimentalismo, né, que está muito próprio do mundo do trabalho, das coisas, da sociedade, com os conhecimentos básicos, né, das matérias básicas, que é o caso de língua portuguesa, inglês, matemática, filosofia e tudo mais.
Então, eu acho que essa é a virtude da proposta que está aí, sem a ilusão de que vai ter curso técnico. Mas você não acha que isso está ligado muito mais exatamente a uma concepção de formação geral do adolescente? E não exatamente uma orientação profissional que não chega a nada, porque das duas uma. Ou eu tenho um curso técnico de boa qualidade, com 4 anos, com professores ganhando realmente um salário melhor, com uma jornada de trabalho mais decente, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu realmente dar alguma coisinha para dizer, por exemplo, a construção de um robô, ele é direito, tá certo, de todo jovem que estiver cursando um ensino médio e tiver uma boa formação geral. Em matemática, em química, em biologia. A gente situa isso no conjunto de disciplinas ou de componentes e tal. Tem que ver qual é a cultura escolar. Eu tenho convivido com muito boas escolas públicas. O que acontece nessa boa escola pública? Ela tem oficinas de teatro, RPG, etc. Ela tem atividades de natureza social, interação com a comunidade, grupos de maracatu, de outros tipos de música, de esporte, de lutas. Então, a vida cultural na escola permite que o jovem se identifique, se ele é mais atividade com sensibilidade humana e tal, se ele é mais técnica, porque a escola é vida cultural, não é só ficar assistindo aula quietinho. É a formação do cidadão. Exatamente. Então, essa diversidade de práticas e algumas boas escolas de referência no estado de São Paulo, que eu tenho vivido, e também no Ceará e em outros cantos, tem essa qualidade. Quer dizer, os jovens fazem coisas, não ficam só assistindo aula, eles não são passivos. Nós vamos precisar fazer uma pausa, fazer uma pausinha aqui. Também. Exatamente. Vamos fazer uma pausinha aqui na conversa para ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com a série Educação Novos Rumos. Hoje debatemos o ensino técnico no Brasil. Com a gente, o sociólogo César Calegari, membro do Conselho Nacional de Educação, Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, a educadora Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho Estadual de Educação, e Luiz Carlos de Menezes, físico e também membro do Conselho Estadual de Educação. Tem uma outra questão aqui em relação à medida provisória que propõe a contratação de professores pelo chamado notório saber, sem a necessidade de concurso, formação pedagógica. Vamos esclarecer essa questão da medida provisória? Eu queria, só para concluir a história, a discussão que a gente acabou de fazer, eu queria lembrar o seguinte. A educação profissional, tal como ela está lá, eu me identifico muito com ela, porque eu tive que aprender datilografia, uma série de coisas para eu poder trabalhar, porque eu trabalhava de office boy, e eu tive que aprender fora da escola, tive que pagar curso de datilografia, porque a escola não me oferecia essa oportunidade. Então, eu acho que você ter uma opção de educação profissional, até para que o jovem possa arrumar emprego melhor. Logo depois, alguns de vocês devem trabalhar. Eu trabalhei o tempo inteiro quando eu estava no ensino médio. Eu fazia escola de noite, até o final da faculdade, eu trabalhava de dia. Eu só aprendi a lidar com coisa de banco no sofrimento do banco. Então, eu acho que você ter uma educação profissional que aproxima os jovens desse mundo do trabalho, até para poder ter uma inserção precoce, é bom. Depois muda, eu mudei muito, eu cheguei onde eu cheguei de outro jeito. Sobre o notório saber, eu gostaria de esclarecer que notório saber está ali apenas para as opções profissionais. Matérias profissionalizantes que não existe gente que tem licenciatura específica para dar aula. É o que acontece, por exemplo, no Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, que só tem ensino técnico, ele dá uma licenciatura curta, digamos assim, para professores que dão aulas no ensino técnico das disciplinas técnicas, que não são as disciplinas do currículo acadêmico. Agora, a quem caberá definir o que é o notório saber, Calegari? Eu tenho certeza que o Conselho Nacional da Educação vai ter muito trabalho no momento em que essa questão for definida. A começar, inclusive, de uma das coisas mais importantes que o Brasil tem que fazer agora, já estamos discutindo isso, que é a Base Nacional Curricular Comum.
Eu encaro que a existência dessa base, né, com um conjunto de referenciais de direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, é um avanço para a educação brasileira, né? Porque quando você não enuncia um direito, ele não existe, então você tem que enunciar. Bom, eu vejo, entretanto, que tem muita coisa a ser regulamentada. Algumas coisas, como essa, inclusive, do notório saber, no meu modo de entender, nem precisaria estar, porque isso já é admitido na legislação brasileira. Eu até entendo, quer dizer, eu sou capaz de entender, não quer dizer que eu aceito. Vocês já me ouviram aqui que eu acho que o governo não deveria ter estabelecido esse tipo de iniciativa por medida provisória. Sim. Poderia ter feito isso na forma de um projeto de lei, feito as audiências públicas, quantas fossem necessárias, até permitir um amadurecimento de todos os que importam, que são os alunos e professores. Mas o Conselho Nacional de Educação, na medida que for receber a atribuição de regulamentar alguns aspectos dessa nova proposta, nós certamente vamos fazer as audiências, os debates necessários para que haja participação de todos. Professora? Então, eu tenho uma certa preocupação e confesso que eu não entendi por que de repente se deu esse destaque, né? Eu trabalho numa faculdade de educação e, obviamente, nós entendemos que as licenciaturas são o locus privilegiado para a formação de professores. É verdade que no Brasil nós já temos professores contratados sem formação específica. Este é um problema bastante sério. Agora, nós não temos professores contratados por uma razão que precisa ser levantada aqui e que, logicamente, a medida provisória não lida, que é exatamente, chama-se salário do professor. Nós formamos físicos, químicos, biólogos, matemáticos e profissionais de todo tipo em número suficiente. Só que, obviamente, eles não vão para o magistério, por uma razão, tá certo? Hoje, os nossos estudos mostram isso. Eu faço parte de um observatório de educação que há 8 anos estuda salário de professor no Brasil e hoje nós temos afirmado, denunciado e proposto medidas no sentido de que um professor no estado de São Paulo ou no Brasil inteiro, só vou falar de São Paulo porque nós estamos aqui, ele ganha, veja bem, ele ganha 65% a mais, de 40% a 65% a mais de qualquer profissão que ele exerça com a mesma titulação. Nós vamos aprofundar bem esse assunto dos professores, inclusive. Nós vamos ter um programa dedicado a isso mais para frente. Eu gostaria de tratar a questão do notório saber de outra perspectiva. Isso, mas se nós vamos produzir... Só terminar. Sim, pois não. Só para terminar. Por isso mesmo, eu quero lembrar que professores de pedagogia, que se formaram em pedagogia, hoje dão aula de qualquer coisa no período noturno, inclusive do ensino fundamental. Então, é um problema sério, tá certo? Que me parece, introduzido na medida provisória, Luiz, pode representar um estímulo para que isso aconteça. Não uma restrição. Eu estou olhando na perspectiva que nós estamos discutindo agora, que é educação profissional. Para você formar um profissional, você tem que ser profissional daquela área. Tá certo? Se você vai ensinar seu chefe a ser iluminador ou câmera, ele tem que ser iluminador ou câmera. Então, o que precisa, sim, nesse caso, e é óbvio, que para o sujeito de ser profissional, ser professor da profissão, ele precisa ter uma adequação, uma formação, ainda que mais aligerada, mas ele precisa aprender a lidar com o lado, digamos, pedagógico. Mas precisa ser profissional. Então, eu vejo essa menção como importante. Se você vai trazer elementos profissionalizantes para dentro da escola média, é preciso, de fato, qualificar profissionais para serem professores. E profissionais daquela especialidade. Se nós não fizermos isso, fica uma mentirinha. Eu me lembro de uma lei, 5692, de triste memória, que dizia que o ensino médio agora ia ser profissionalizante e criou uma farsa, porque você não trazia, de fato, os profissionais para dentro da escola. Isso vai ser um processo delicado, difícil, mas precisa ser promovido. Ou não vai ter educação profissional. Olha, Laís está chamando aqui a nossa atenção, que a plateia tem muitas perguntas, Laís. Beleza. Muitas perguntas. E já que a gente falou dos professores, vamos ouvir quem daqui a pouco está dentro da sala de aula. É o caso da Natália. Qual é a sua pergunta, Natália? O que os senhores esperam para o futuro com essa educação tecnicista? Vai gerar pessoas críticas ou apenas mão de obra? O que esperar, então? Bela pergunta. Não, eu acho que a pergunta já estabelece uma resposta, né?
não há um confronto entre uma educação técnica e uma outra educação. Essas coisas têm que estar integradas, né? Uma boa... No Senai, por exemplo, de São Paulo, tem muitos alunos que entraram nas melhores universidades, por exemplo, tendo feito aulas na escola de mecânica de precisão, porque todas as atividades relacionadas à mecânica de precisão relacionavam os estudos de química, de física, de biologia, de língua portuguesa, de língua inglesa. A educação correta não é uma educação que separa, né? É uma educação que integra. Para responder diretamente a pergunta da professora, e depois eu justifico, que nós queremos formar, não queremos formar só uma mão de obra, queremos formar uma mão de obra que saiba pensar, que saiba criticar, que saiba analisar, porque uma mão de obra que sabe tudo isso é mais adequada para a economia deste século XXI do que a mão de obra que só sabia apertar parafuso. Então, é outro desafio hoje. Hoje o desafio é como formar pessoas que tenham capacidade para enfrentar este mundo globalizado, este mundo que tem cadeias de produção de valor que correm de um país para outro. É este tipo de mão de obra que a gente quer, uma mão de obra não apenas crítica, uma mão de obra responsável que saiba dirigir o seu destino. Nós esperamos que as mudanças sigam por esse caminho. A Base Nacional Comum também se encarrega, se pretende que ela encarregue. E é o assunto do nosso próximo programa, então, a Base Nacional Comum e os critérios de acesso ao ensino superior. Nós continuamos, então, amanhã com a série Educação Novos Rumos. Esperamos você. Obrigada pela companhia. Até lá.